Irmãos, feliz por estar aqui mais um domingo. Nós estamos na nossa série de mensagens Atos Cristãos. O que são atos cristãos? É a nossa responsabilidade coletiva como igreja. Então nós temos congregar, cultuar, honrar, servir, evangelizar, discipular e contribuir. Agora nós vamos repetir todos juntos, vamos lá? Congregar, cultuar, honrar, servir, evangelizar, discipular e contribuir. Tudo isso aqui são responsabilidades coletivas que todos nós temos como igreja. Então nós temos a nossa responsabilidade como membro do corpo, mas nós também temos a nossa responsabilidade enquanto coletivos. Nós já falamos no primeiro domingo, congregar, não é uma opção congregar, é uma ordenança de Jesus Cristo que está expressado na Bíblia, falando que não devemos fazer como aqueles estavam fazendo na época, deixar de congregar. Os que decidem deixar de congregar estão decidindo deliberadamente a viver uma vida no pecado. Depois nós falamos sobre cultuar. Existe uma forma de como Deus quer ser cultuado e não é a forma que nós queremos cultuar a Deus. Depois você vai lá no Spotify, se você ainda não ouviu. Nós temos toda essa série e também outras séries que estão disponíveis lá. No domingo passado nós falamos sobre honrar a Deus, sobre honra, como que nós devemos honrar a Deus, mas também como que nós devemos honrar uns aos outros. Honrar é um ato que Deus requer do nosso coração como filhos de Deus, como igreja. E hoje nós vamos falar sobre discipular. Eu até pulei um pouquinho ali, mas eu achei bem necessário dar esse salto aqui. Nós vamos falar sobre discipular, porque eu tenho percebido isso há muito tempo, que nós não entendemos de fato o que é discipular. Tem gente que acha que não é discipulado e por isso não pode discipular. Tem gente que não entendeu como que funciona, quais são os meios da graça que viabilizam o discipulado dentro do corpo de Cristo. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Quero convidar a todos vocês a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 28, verso 18, né? Um dos textos mais conhecidos falando sobre a grande comissão. Mateus, capítulo 28, verso 18, e nós vamos ler até o 20. Mateus 28, do 18 ao 20. Diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Pai, esta é a Tua palavra, nós nos submetemos à Tua palavra nessa manhã. Nós nos submetemos ao Teu senhorio, porque nós sabemos que a autoridade está na Tua palavra. Nós sabemos que o poder está na Tua palavra. Nós sabemos que o Senhor se faz presente em meio à unidade do Teu povo. E por isso, a declaração de fé que sai do nosso coração é que nós temos certeza que o Senhor está no meio de nós. E nós sabemos que o culto não é para tornar o Senhor melhor, o culto não é para que o Senhor possa ser tocado nas suas emoções. Não, isso não faz parte do caráter do nosso Deus. Nós sabemos que o ato de congregar e o ato de cultuar tem muito mais a ver com a transformação que o Senhor tem feito em nós e com aquilo que o Senhor quer fazer através de nós. E por isso nós levamos agora cativa a obediência a Cristo à nossa mente.
Nós pedimos que venha cessar todas as distrações, porque nós não queremos estar aqui apenas fisicamente, mas nós queremos estar aqui completos, plenos, perfeitamente, em nome de Jesus. Que Satanás não venha ter o poder de roubar a semente que será lançada nos nossos corações neste momento, mas que ela venha cair em solo fértil e venha frutificar para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, um texto muito conhecido, né? O famoso ide, portanto, e fazei discípulos, e nós precisamos sim crescer em entendimento sobre o que é discipular. Quando nós olhamos para a nossa vida hoje, nós vamos perceber que todos nós somos influenciados por alguma coisa, e todos nós influenciamos. Então, o que você já precisa começar a entender, você é um influenciador de alguém. E da mesma forma você é influenciado por alguém. Eu vejo muitas pessoas aqui, por exemplo, levando gente para poder comer o que ela gosta. Eu vejo que nós influenciamos as pessoas a comer o que eu gosto, ao que você gosta, a ir onde você deseja, a fazer coisas que você gosta de fazer, né? Tem um tempo atrás eu estava conversando com o Joab e ele falou sobre um multivitamínico que a esposa dele toma e agora ela é muito boa de saúde. O fim da meada é que eu estou tomando esse multivitamínico agora, porque nós somos influenciados, mas nós também influenciamos. E quando você vai olhar no nosso contexto, por exemplo, dessa massa aí de influenciadores digitais, nós estamos vivendo, quem sabe, aí o ápice disso que tem sido propagado em todos os lugares. Então nós influenciamos e somos influenciados, seja pela internet, com receitas, com compras, ideias, e isso muitas vezes unificam pessoas por intermédio daquela influência. Por exemplo, se você vê um vídeo na internet de uma blusa que você gosta, você pode ir lá e comprar aquela blusa, mas ao mesmo tempo, centenas de pessoas podem também ter visto aquele vídeo e também ter sido influenciados para comprar aquela mesma roupa. Então você percebe que mesmo que você não está próximo de alguém, você pode estar sendo unido a alguém por intermédio de influência. Todos nós somos influenciadores e também somos influenciados pelos conceitos que têm chegado até nós nesse tempo. Todos nós somos influenciadores e todos nós somos influenciados. A questão é, o que você tem usado ou como você tem usado a sua influência? Porque a questão é essa. Como que eu tenho usado a influência que recai sobre mim pela vida de outra pessoa, através da vida de outra pessoa? O que eu, com a minha influência, tenho feito outras pessoas fazerem a partir da minha influência, a partir do meu exemplo? Porque quando nós olhamos para o cristianismo, nós temos até um recurso superior, que ultrapassa a influência digital, que ultrapassa a influência apenas de dizer para a pessoa comer onde eu gosto, vestir o que eu gosto, ou ir num lugar que eu gosto. Não. Quando nós falamos no cristianismo, nós temos um recurso superior, que é a influência do Evangelho. E aqui vai mudar tudo. É a influência do Evangelho, é a influência da boa notícia, da boa nova. E quando o Evangelho ele alcança pessoas, ele vai impactando a vida dessas pessoas e muitas vezes pela influência não só dos pontos positivos, mas até também dos pontos fracos de uma pessoa. Porque quando nós influenciamos as pessoas por aquilo que vem de mim, a partir do momento que eu falho, essa pessoa ela também tem a tendência de falhar. A partir do momento que eu caio, essa pessoa também tem a tendência de cair, porque ela depositou a confiança nela, na minha influência. Mas quando eu pego o Evangelho como cerne de todas as coisas, como centro de todas as coisas, e influencio a partir do Evangelho, isso começa a transformar as nossas vidas, porque nós seremos influenciados pelo Evangelho, seja aquela pessoa esteja bem ou seja aquela pessoa esteja mal, porque o centro da nossa influência vai ser o Evangelho.
Por isso, não é por quem nós somos ou por aquilo que nós fazemos, mas é de fato por aquilo que o Evangelho já fez em nós e por aquilo que o Evangelho fará em nós. Então, se o poder de Deus, que é o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, se o Evangelho é o centro do nosso discipulado, se o Evangelho, como cristãos, é o centro da nossa influência, isso vai te tornar muito mais do que um influenciador. Isso vai te tornar um discípulo e também vai te tornar um discipulador. Quando nós temos o Evangelho como centro da nossa influência, eu me torno agora um discípulo e um discipulador. Irmãos, aqui está o pulo do gato. Aqui está o erro do porquê muitas pessoas não conseguiram entender qual é o papel do discipulado ou qual é o papel do discipulador. Aqui está o segredo, a chave, anota aí, as 7 chaves para os segredos mais profundos das profundezas. O cerne do Evangelho, na verdade o cerne do discipulado, não é outra coisa que não seja o Evangelho. O cerne, o centro, a matéria-prima do discipulado não é outra coisa que não seja o Evangelho. É por isso que você congrega por causa do Evangelho. Você não congrega porque isso te faz bem. Porque se o culto te faz bem, esse culto ele não é para Deus, esse culto é para você mesmo. Todo culto nós devemos sair confrontados pelo poder da palavra, porque quando nós nos aproximamos da palavra, nós precisamos ver as nossas imperfeições e isso vai nos fazer não querer permanecer da forma que nós estamos. Então nós vamos depositar a nossa confiança no Espírito Santo e Ele vai realizando a obra em nós. Então você congrega por causa do Evangelho, você honra por causa do Evangelho, não é porque você vai receber alguma coisa em troca, você serve por causa do Evangelho, não é porque nós aguardamos uma recompensa humana, nós sabemos que a nossa recompensa é o Senhor, Ele é a nossa recompensa, você contribui por causa do Evangelho, não por causa de um desencargo de consciência, deixa eu dar aqui um dinheiro, porque senão Deus vai liberar o diabo para poder tocar nas minhas finanças. Não, irmãos, nós contribuímos por causa do Evangelho, ou então não faz sentido nenhum. Os nossos atos, todos esses atos, congregar, cultuar, honrar, servir, evangelizar, discipular, contribuir, tudo isso deve estar correspondente com o Evangelho, ou então não faz sentido nós fazermos nada disso. E quando nós falamos sobre o discipulado, nós precisamos entender, isso aqui é uma chave para você. O cerne do discipulado é o Evangelho. E o que é discipulado? Porque tem gente que ainda não conseguiu entender o que é o discipulado. Por vezes eu vejo pessoas, quando eu consigo estar na internet, eu vejo umas coisas que já me faz querer sair rapidamente, Eu estou um tempo fora, mas quando você vê lá a pessoa, está lá na academia treinando, tira a foto com a pessoa e fala assim, discipulado. Eu olho assim e falo, é um besta, é meio besta para um lado e meio besta para o outro. A pessoa está lá fazendo outra coisa qualquer e está lá, discipulado. É porque a gente não conseguiu entender o que é discipulado. Nós estamos passando uma fase muito complicada de analfabetos funcionais teológicos. A gente está recebendo a mensagem, mas não está conseguindo entender o conceito. E isso é preocupante na nossa época. Na mesma hora que eu posto uma coisa, eu posto outra coisa que desfala aquilo que eu postei no começo. Eu contradigo a mim mesmo o tempo todo. Nós precisamos entender biblicamente o que é discipulado. E discipulado é o processo de formação cristã. Então o que é discipulado? É Cristo sendo formado em um ser humano igual a você e igual a mim. O que é discipulado? É o processo da formação cristã, ou seja, nas relações, é Cristo sendo formado em você, é Cristo sendo formado em mim, porque em Cristo, irmãos, eu vejo Deus que eu não conseguia ver, e eu vejo o ser humano que eu não consigo ser.
quando eu olho para o Cristo, eu vejo o Deus que eu não conseguia ver, mas eu também vejo o ser humano que eu não consigo ser. É por isso que Cristo, Ele é o alvo do nosso discipulado. É por isso que o Evangelho é o conteúdo do nosso discipulado. Porque quando nós nos tornamos discípulos, ou seja, então discipulado, não é fazer alguém parecido comigo. Não é fazer um monte de Pedrinho. Não é fazer um monte de gente parecido comigo. Não é fazer pessoas que gostam daquilo que eu gosto. Não é fazer pessoas que aceitam as ideias que eu tenho na minha cabeça. Não é fazer pessoas parecidas e que gostam com os meus hobbies. Não é fazer pessoas que preferem as minhas preferências. Isso não é discipulado, irmãos. Isso é amizade, isso é afinidade, isso é outra coisa. Discipulado é fazer alguém parecido com Cristo, a partir daquilo que de Cristo já foi formado em você. Sabemos que a obra não foi completada. Sabemos que ainda existe um caminho muito árduo, muito longo. Assim como Paulo disse, né? Ele completou a carreira, ele acabou, ele guardou a fé. Nós ainda não chegamos lá, porém, já existe algo de Cristo que foi formado em nós. Já existe uma obra que foi iniciada e por isso o discipulado é fazer alguém parecido com Cristo, com aquilo que de Cristo já foi formado em nós. Aí você pode falar assim: mas ninguém está me discipulando, por isso eu não posso discipular ninguém. Sabe por que a gente fala isso? Porque a gente não entendeu os meios da graça pelos quais nós somos discipulados no corpo de Cristo. Talvez o que a galera está chamando de discipulado está falando muito mais sobre uma carência emocional, de ter alguém vigiando ela 24 horas por dia. Porque existem meios da graça pelas quais nós somos discipulados. A formação cristã no Evangelho se dá, irmãos, por muitas formas. O discipulado acontece de várias maneiras e nós precisamos entender quais são essas formas, essas maneiras, para que eu não possa pensar assim: se não tem alguém mais perto de mim, eu não estou sendo discipulado. Se não tem alguém me vigiando 24 horas por dia, eu não estou sendo discipulado. É claro que se você tiver alguém mais próximo a você, isso é bênção. Mas eu vou te falar uma coisa: a maioria das pessoas não tem isso. Porque se todo mundo obedecesse a ordem de ir para discipular, todo mundo era discipulado. Mas como todo mundo está esperando alguém discipular para discipular, está todo mundo parado. Está entendendo? Qual que é o nosso erro? Então a formação cristã, ela se dá de muitas formas. Por exemplo, como que eu sou discipulado, Pedro? Como que a Bíblia nos ensina que somos discipulados? As várias formas por meio da graça de Deus. Primeiro, as relações cristãs, elas fazem parte do discipulado, irmãos. É por isso que nós falamos aqui: se relacione, tenha comunhão, seja intencional nas relações, porque as relações cristãs, elas fazem parte do discipulado, quando o centro da conversa é o Evangelho. Porque não é você sentar e falar qualquer coisa, qualquer assunto, e só porque está com uma pessoa que é da sua igreja, isso é discipulado. Não, é quando o centro das nossas relações é o Evangelho. Então a relação cristã, onde o centro da conversa é o Evangelho, faz parte do discipulado. A caminhada uns com os outros, centrada no Evangelho, faz parte do discipulado. O estudo teológico que nós fazemos aqui todo domingo faz parte do discipulado. A saber, muita coisa que nós recebemos nos aconselhamentos pastorais se dá por intermédio daquilo que acontece aqui na plataforma. Porque esse estudo bíblico que nós fazemos aqui faz parte do discipulado. Então você está sendo discipulado nas relações uns com os outros, no estudo aqui no domingo, nas disciplinas espirituais, irmãos. Isso é discipulado. Você ser disciplinado espiritualmente, nós estamos lendo o Antigo Testamento, 7 capítulos por dia, irmãos.
Se eu, como cristão, tiver dificuldade de ler 7 capítulos por dia, isso já está dizendo assim, olha, preste atenção, porque alguma coisa de errado não está certa. Preste atenção, porque as prioridades estão sendo invertidas. Então, o nosso estudo aqui na reunião é discipulado, disciplinas espirituais é discipulado, a nossa vida diária com Deus faz parte do discipulado, a nossa devoção faz parte do discipulado. O culto cristão, quando nós estamos aqui reunidos ouvindo a palavra de Deus, quando nós oramos, quando nós partimos o pão, quando nós fazemos o batismo, tudo isso faz parte do processo do discipulado. Mas tem gente que pensa assim, não, a pessoa não está me seguindo, eu não estou sendo discipulado, e por isso não posso discipular. Então perceba que o processo de formação cristã, ele de fato se dá por vários meios. E muitos reduzem isso a apenas uma forma, e se sentem no direito de se acharem desprezados pelo corpo. Se eu não tiver alguém que me liga todo dia para saber como é que eu estou. Se eu não tiver alguém que me manda uma mensagem. Se eu não tiver alguém que me pergunta se eu estou pecando ou não. Então eu estou sendo desprezado pelo corpo e não estou sendo discipulado. E as outras maneiras de ser discipulado que você não está levando em conta, levando em consideração? Muitos em suas carências emocionais acreditam que se não tiver alguém administrando o seu tempo, a sua vida, não são discipulados. Irmãos, isso não é verdade. É por isso que gera uma carga muito pesada. Algo muito pesado tem sido depositado na vida de poucos. Sabendo que discipular não é responsabilidade de poucos. Discipular é a responsabilidade de todos que nasceram de novo. De quem é a responsabilidade de discipular? De todos. Vocês estão comigo aqui? Amém, então. Sabendo que a responsabilidade é de todos. Então nós podemos até organizar discipulado de algumas práticas. Claro que nós podemos. Mas nós podemos também saber que o discipulado, ele tem 2 formas práticas de ser organizado. Isso aqui não dá para negar. Primeiro, o discipulado é seguir a Jesus. Não tem como você ser discipulado ou ser discípulo se você não seguir a Jesus. E a segunda forma prática é ajudar outros a seguir a Jesus. Então essa é a forma completa do discipulado. É você seguir a Jesus e você ajudar a outros a seguir a Jesus. Se você só seguir a Jesus e não ajudar outros a seguir a Jesus, está incompleto. E obviamente que se você não segue a Jesus, você também não vai ter condição de ajudar outros a seguir a Jesus. Então não é só seguir a Jesus, é ajudar a outros a seguirem a Jesus. E a pergunta é, você está fazendo isso? Ou você está criando pessoas parecidas com você? Porque o nosso trabalho é fazer pessoas parecidas com Cristo. Porque não é só seguir a Jesus, mas é ajudar outros a seguirem a Jesus. Porque eu posso até influenciar pessoas a comer o que eu gosto, né? Mas na verdade, irmãos, a maioria das vezes que nós nos ajuntamos com alguém, não é para comer, não é para beber, mas é ter o trabalho de dizer a alguém o que Jesus comeria, o que Jesus vestiria, onde Jesus iria, o que Ele falaria. Porque nós vamos mudar o centro daquilo que nós chamamos de discipulado. Não é sobre o que eu penso a respeito de Jesus, mas é sobre aquilo que Ele revelou no Evangelho a respeito de si mesmos. Então quando eu chego para alguém e falo para ela o que eu gosto, o que eu como ou o que eu visto, não é discipulado. Mas mesmo assim ainda tem gente chamando de discipulado. Porque não é sobre mim, não é sobre você, é sobre Jesus. Então tem muitas pessoas achando que estão discipulando pessoas, quando na verdade não estão. Não estão. Porque o centro de uma vida de discipulado, nada mais, nada menos é
que o Evangelho não são as minhas preferências. O centro de uma vida de discipulado não são as minhas preferências, mas o Evangelho. Vou repetir isso muitas vezes. O Evangelho. E só existe uma exigência para você poder discipular. Não é através de um curso que nós faremos aqui. A exigência bíblica para que você possa discipular é você ter a certeza que você é um discípulo de Jesus. Qual é a exigência que eu tenho para poder discipular alguém? É se você é um discípulo de Jesus. E não se você foi discipulado por alguém. Você consegue entender o problema que isso causa no nosso meio? Não é só se eu for discipulado por uma pessoa, individual, porque existem os meios da graça pelos quais eu sou discipulado. E você já está sendo discipulado há muito tempo, mas o pré-requisito básico, bíblico, para que você possa discipular, é você ser um discípulo de Jesus. Porque eu vou formar Cristo na pessoa com aquilo que de Cristo já foi formado em mim. E só vai ser formado algo em mim a partir do momento que eu sou discípulo de Jesus. É por isso que Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1. Sede meus imitadores, como também sou de Cristo. Irmãos, Paulo aqui em 1 Coríntios 11, 1, ele está estabelecendo um padrão a ser seguido. Qual que é o padrão? Cristo. Qual que é o padrão? Cristo. Então é por isso que o processo do discipulado não começa com algo que nós fazemos. Primeiro eu vou fazer. Não é sobre isso. Mas começa com aquilo que Jesus já fez em nós. E é por isso que o discipulado é algo que nós aceitamos, não é algo que nós fazemos como porta de entrada. Por exemplo, a salvação é pela aceitação, é um dom gratuito de Deus. Agora, pelos meus dons, eu sou rejeitado, mas pelo sacrifício de Jesus eu sou aceito. Agora, quando nós falamos de discipulado, nós vamos ver que nós precisamos o quê? Abandonar o nosso antigo estilo de vida. Porque nós nascemos de novo e a Bíblia diz que agora somos uma nova criatura. Já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Fomos feitos nova criatura, agora as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Ou seja, existe agora uma responsabilidade de todos nós abandonarmos o antigo estilo de vida e seguirmos agora ao nosso Senhor, o nosso Senhor e Salvador. As coisas velhas se passaram. É por isso que Marcos capítulo 8, verso 34, vai dizer o seguinte, olha, então convocando a multidão, Marcos 8, 34, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Esse aqui é o padrão do discipulado. Vê que é condicional. E aqui nós temos dois públicos. O texto diz que tem multidão, mas juntamente com a multidão tem discípulos. Aqueles que se submetem a esse padrão são discípulos. Aqueles que não se submetem a esse padrão é multidão. Então vamos ver esse padrão. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e me siga. Então nós de fato sabemos que a salvação é um dom gratuito de Deus. Nós sabemos que nós fomos salvos pela graça, por intermédio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Aleluia! Então nós somos alcançados, não é por aquilo que nós fizemos, mas é um presente que Ele concedeu, mesmo sem o nosso merecimento. Porém, quando nós falamos de discipulado, irmãos, tem um custo. A salvação nós recebemos de graça, mas o discipulado não é de graça. A salvação nós recebemos de graça, não que não teve um preço, Ele pagou o preço na cruz do Calvário, mas quando nós falamos sobre discipulado, existe um custo, ou seja, você é discípulo. Se você é discípulo, você precisa ter clareza que a cruz
ela faz parte da sua vida. Ou seja, o sacrifício é inerente ao estilo de vida de alguém que é discípulo de Jesus. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Ou seja, não existe evangelho sem cruz, assim como também não existe discipulado sem dano. Não existe discipulado sem perda. A galera hoje quer discipular, em vez de perder, quer ganhar. Ao invés de servir, quer ser servido o tempo todo. Não existe discipulado sem dano, irmãos. Não existe discipulado sem negar a nossa vontade de tomar a nossa cruz. Não existe. Se você não está perdendo nada na sua vida, você não é discípulo e por isso não pode discipular ninguém. Na caminhada cristã, ou nós perdemos por amor a Jesus, ou nós não somos discípulos de Jesus. Porque ser cristão, irmãos, envolve obrigatoriamente esses 3 elementos. Quais? Negar a si mesmo. Então não é sobre a sua vontade, não é sobre as suas preferências. Negar a si mesmo, levar a nossa cruz e seguir a Jesus. Então não é arrastar a nossa cruz como alguém que carrega um fardo, irmãos. É abraçar a nossa cruz como alguém que entende o propósito dela. Assim como Jesus, subindo ao Gólgota, ele abraçou a cruz, porque ele entendeu que tinha um propósito final para ela. Então ser cristão é ser discípulo, e ser discípulo é ser cristão. Não tem como eu ser cristão e não ser discípulo, e não tem como eu ser discípulo e não ser cristão. Ou você é discípulo, ou você se tornou multidão. E o discipulado, ele vai envolver então priorizar as coisas que Jesus prioriza, não a que desejamos, porque o discipulado não é um programa da igreja. Eu vejo isso em alguns lugares. É como se discipulado fosse um departamento da igreja. Irmãos, nós temos ali o grupo de discipulados, e nós temos ali um grupo de discípulos, e eles vão discipular a vocês. Não existe um grupo de discípulos no meio do corpo de Cristo. Ou todos são discípulos, ou ninguém é. Assim como não existe um grupo de intercessão no corpo de Cristo, todos nós devemos interceder, porque todos nós temos livre acesso ao Pai pelo sangue de Cristo. Então o discipulado não é um programa da igreja, mas nós precisamos estabelecer uma cultura do discipulado, até que cada membro priorize a saúde espiritual do outro pelo discipulado. Lembrando que discipulado não é evangelização. Tem gente que confunde isso. Evangelização é o evangelho para quem não nasceu de novo, irmãos. Discipulado é evangelho para quem nasceu de novo. Então eu sei que de vez em quando a gente fala assim, né? É modo de falar. Nós estamos precisando de evangelizar evangélicos. Não tem como evangelizar evangélicos. Ou você desenvolve um discipulado em alguém que já nasceu de novo, ou você precisa de evangelizar aqueles que não foram alcançados pelo evangelho. Discipulado é para quem nasceu de novo, e ter essa clareza faz-nos crescer em entendimento de que a tarefa do discipulado, ela não é algo apenas para uma pessoa. A tarefa do discipulado não é só do pastor, irmãos. A tarefa do discipulado é de quem é discípulo. Ah, mas eu não tenho um personal discipulator. Lembra das organizações Tabajara? Personal discipulator, o coisinha de Jesus, eu não tenho esse cara. Mas e os meios da graça pelas quais nós somos discipulados? O que você está fazendo com isso? É claro, como eu disse, irmãos, é muito bom se você conseguir ter alguém mais próximo, caminhar com alguém mais próximo, é muito bom, mas não é determinante para ser discípulo e por isso discipulador. O que determina isso é se você nasceu de novo e segue a Jesus. Você nasceu de novo, segue a Jesus, você é discípulo e por isso pode ser um discipulador. E tudo que nós fazemos aqui visa as relações, como eu disse, se é um luau, são as relações, é uma conferência, são as relações, sermos acrescidos, amadurecidos, tudo visa as relações. Então é por isso que de fato nós não focamos em eventos.
Cada encontro aqui que nós promovemos é para que você se torne mais parecido com Jesus. Temos um de casa em casa, é para você se tornar mais parecido com Jesus. Temos um culto como esse, se é que você está prestando atenção no culto, é para que você possa ser mais parecido com Jesus. Nós viabilizamos formas de nos tornarmos mais parecidos com Jesus. E nos tornarmos mais parecidos com Jesus é discipulado. Por isso que nós nos reunimos para sermos mais parecidos com Jesus. Agora vamos voltar lá em Mateus, capítulo 28, versos 18 até o 20. Quero trabalhar um conceito aqui muito importante. Mateus 28, do 18 ao 20. Jesus, aproximando-lhe, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Qual autoridade foi dada para Jesus? Toda a autoridade. Ele está dizendo o seguinte: olha, toda a autoridade me foi dada. Onde? No céu e na terra. Eu vou traduzir para vocês aqui. Isso quer dizer assim, olha, eu mando e vocês obedecem. Basicamente é isso que ele está falando. Toda a autoridade me foi dada, no céu e na terra. Então tem algum lugar que ele manda e eu não obedeço? Toda a autoridade me foi dada, portanto, ou seja, uma conjunção de conclusão. Ele está dizendo, porque eu mando e vocês obedecem onde? No céu ou na terra. Jesus está enfatizando justamente isso. Olha, vocês precisam me obedecer para que vocês evidenciem que vocês são meus discípulos. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Versículo 19: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então ele está dizendo, olha, já que eu mando e vocês obedecem, ou seja, vocês vão. E o verbo aqui, por mais que a gente foque muito no ide, por mais que todo mundo vai para o id, mas a parte mais importante, gramaticalmente falando nesse texto, não é o id, mas o verbo aqui é fazei. E ele originalmente, no grego, ele está no particípio. E o imperativo dessa frase é, irmãos, façam discípulos. E talvez o que tem acontecido ao longo, dessas décadas é a ênfase no id. É o id, a grande ênfase no id, mas quando nós olhamos textualmente aqui, a ênfase não é no id, é façam discípulos. O que Mateus parece estar dizendo aqui no original é, enquanto vocês vão, façam discípulos. Enquanto vocês estiverem indo, façam discípulos. Isso pressupõe que nós já estamos na caminhada do discipulado. Está dizendo, olha, já que vocês se tornaram discípulos, porque Jesus disse, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Ou seja, então pressupõe que se você é discípulo, você está indo após ele, porque ele já foi, nós estamos indo atrás dele. Ele é o nosso exemplo, nós estamos o seguindo. Então pressupõe que como discípulos já estamos na caminhada. E o texto está dizendo, Mateus está pensando assim, olha, já que vocês estão na caminhada, façam discípulos. Enquanto vocês estiverem indo, façam discípulos. Indo, façam discípulos, batizando e ensinando. Mas quando nós focamos apenas no id, e a grande comissão não é só id, nós começamos a pensar assim, vou para onde? Eu tenho um chamado para ir, para onde? E por isso que muitas pessoas estão confusas nesse aspecto. Porque elas esperam estar num lugar específico para cumprir essa ordem de Jesus.
A ordem, ela é viva. A vida de Cristo, enquanto vive em nós, conforme Cristo está em nós, nós vamos discipulando outros. Como? No caminho, enquanto nós vivemos. Então não é esperar chegar lá para discipular, é discipular enquanto nós estamos vivendo. Quando? O aqui, o hoje, o agora. Eu tenho que... não, indo, façam discípulos. Então você nasceu de novo e você é um sapateiro? Faça discípulos. Você nasceu de novo e você é um barbeiro? Faça discípulos. Eu nasci de novo, mas eu sou um pedreiro, Pedro. Faça discípulos. Discipulado não é uma agenda que você faz com alguém, irmãos. É uma vida que você vive em Cristo Jesus. É uma vida que eu vivo e enquanto eu vivo, eu discipulo. Enquanto eu vivo, eu formo em Cristo, no meu irmão, com aquilo que de Cristo já foi formado em mim. E é por isso que muitos encontros que são chamados discipulados não são. Porque o centro das nossas mesas, se não é formar Cristo, mas é formar a nós mesmos, então isso não é discipulado. É por isso que aqui eu não digo, você é minha ovelha. Porque por mais que eu estou como pastor neste lugar, eu sei que quem deu a vida por você não foi eu, foi Jesus Cristo. Todos nós pertencemos a Jesus. Eu não morri por você, irmãos. Eu sou o pastor aqui, mas todos nós pertencemos a Cristo. Você não é meu discípulo, irmãos. Eu não vou chegar aqui e falar, você é meu discípulo, ou o irmão que está do seu lado dizer, você é o meu discípulo. Não, você é discípulo de Jesus. Porque a ideia é formar em você o que de Cristo já foi formado em mim. E quando nós definimos isso, mudamos todo o conteúdo das nossas conversas. Tudo vai mudar. Mark Dever diz assim, ele é um dos formadores do livro 9 Marcas de uma Igreja Saudável. Ele diz o seguinte, olha, discipular é exercer uma boa influência espiritual sobre alguém, intencional, de forma deliberada, de forma que a pessoa se torne mais parecido com Cristo. Ele resume tudo o que nós estamos falando. Então discipular é seguir a Jesus e ajudar outros, auxiliar outros também a seguir a Jesus. Quando, Pedro? Enquanto nós vamos. Então isso é discipulado. Tá, mas por que eu devo discipular? Simples, porque é uma ordem bíblica. Ide e fazei discípulos. Mas não é só porque é uma ordem, irmãos. Nós devemos discipular porque nós também amamos a Deus e por isso nós o obedecemos. Nós amamos a Deus e também amamos ao próximo. E por isso então nós vamos doar a nossa vida em favor do próximo. Olha o que João diz no capítulo 21, Evangelho de João, capítulo 21, verso 16. Texto também muito conhecido, João 21, 16. Diz assim, tornou a perguntar pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. O que Jesus disse para ele? Apacenta as minhas ovelhas. Então cuidar do irmão é uma prova de amor que você tem para com Deus. Cuidar de pessoas é só para quem ama Jesus, irmãos. Servir pessoas é só para quem ama Jesus. Discipular alguém, gastar o nosso tempo, os nossos recursos financeiros, a nossa emoção, a nossa força física em favor de alguém, é só para quem ama Jesus. Porque isso não é uma tarefa fácil, por isso que tem que ser por amor. Então vamos discipular, irmãos. Vamos cuidar uns dos outros, porque discipulado não é para um grupo seleto, discipulado é para todos, a responsabilidade é de todos, e é claro que na caminhada existem aqueles que se entregam mais do que os outros, isso é um fato,
No grupo de Jesus, 12, tinha o Pedro, tinha o João, tinha o Tiago. Eles estavam mais próximos de Jesus. Será que era uma preferência de Jesus? Ou será que esses 3 se entregaram mais do que os outros? Então, quando você vê alguém mais próximo de alguém que você deseja estar, não pense que isso é preferencial, mas pense assim: será que o meu nível de entrega não está mais baixo do que do meu irmão? Porque quem entrega pouco, recebe pouco. Quem vive uma vida de agenda não é discipulado. Ah, irmão, vamos marcar. Discipular requer investir tempo, dinheiro, recursos na outra pessoa, na vida daqueles que querem a seguir Jesus. E se você não faz discípulo, talvez você nem seja discípulo de Jesus. Porque a ordem é: ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se nós não conseguimos abraçar a nossa cruz, algo de errado está acontecendo conosco. Pedro, mas isso é loucura, eu vou abraçar o dano, eu vou abraçar a minha cruz. Sim, o Evangelho é loucura para aqueles que não entendem, mas é salvação para todos aqueles que creem. Nossa, Pedro, é tão bom estar numa igreja bíblica, é tão bom estar numa igreja saudável, beleza, e o seu irmão? E o discipulado? Tem gente que está querendo evangelizar sem ser discípulo. Muitas vezes nós queremos ganhar os de fora, sendo que a gente não está cuidando nem dos de dentro. Ah, não, mas é porque o meu chamado é para fora. Você é discípulo? Então você tem que obedecer o que a Bíblia fala, não as suas preferências. Olha o que está escrito em Gálatas, capítulo 6, verso 9. E não nos cansemos de fazer o bem. Gálatas 6, 9. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos, ceifaremos, se não desfalecermos, se não desistirmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, faça o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Você tem que fazer bem para quem? Para todo mundo. Mas a prioridade é para quem? Para os da família da fé. Então não adianta eu querer ficar ganhar os lá de fora, sendo que eu não estou conseguindo me conectar com as pessoas aqui dentro. Não adianta eu querer ganhar o mundo, sendo que eu não consegui entender o que o meu mestre está mandando eu fazer. Parte de ser discípulo é discipular, parte de ser cristão é formar Cristo em outros irmãos. Isso faz parte do nosso próprio discipulado, porque enquanto Deus está fazendo através de você, Ele continua fazendo em você. Irmãos, quantas vezes numa mesa de aconselhamento pastoral eu tive que aconselhar a pessoa coisa que era para mim, e eu saía dali mais edificado talvez do que a pessoa. E o Espírito Santo, né, dava aquele tapinha e falava assim: sabe de nada. Enquanto Ele está fazendo em mim, Ele também está fazendo através de mim. Enquanto Ele está fazendo através de mim, Ele está fazendo em mim, porque parte de ser discípulo é discipular. Parte de ser cristão é formar Cristo em outros irmãos. Quem que nós devemos discipular, irmãos? E onde nós devemos discipular? Porque a gente precisa ter esse conhecimento. Quem, Pedro, que nós devemos discipular? E onde nós devemos discipular? Quem? O texto vai dizer, lá em Mateus, ide fazer discípulos de todas as nações. Então quem que tem que ser discipulado? Todo e qualquer tipo de pessoa. Então vê que quando você tem agora entendimento sobre o id, né, e sobre o fazer discípulo, que é a ênfase desse texto, você vai pensar assim: peraí, então quer dizer que não sou eu que tenho que ir em todas as nações. Porque, irmãos, tem gente que tem chamado transcultural, eu não estou falando contra isso não. Mas eu conheço muita gente que está parado porque pensa que ele tem que ir. Enquanto isso ele cruza o braço e fala: não vou discipular.
porque vai chegar a minha vez, vai chegar a minha hora, que quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando me vê na não sei o que, vai se arrepender, alguma coisa assim. Quem que eu devo discipular? Todas as nações, diz, todo tipo de pessoa. Não existe acepção de pessoas. Então não é pelas nossas preferências, eu devo discipular todo o tipo de pessoas. Todas as nações quer dizer, não há barreira cultural para se formar Cristo em alguém. Não há barreira financeira para se formar Cristo em alguém. Não há barreira nenhuma para se formar Cristo em alguém, porque o centro do nosso discipulado é o Evangelho. E a pergunta é: quem o poder de Deus não pode transformar? Quem o poder de Deus não pode transformar? Pode transformar todos aqueles que creem. Então a questão é: se não há distinção de pessoas, eu devo discipular todos os que estão no caminho. Então não há distinção de pessoas, todas as nações. E agora, quando eu não entendo que todas as nações é uma distinção de pessoas, isso de fato está roubando de muitas pessoas o hoje e o agora, que só pensam no futuro. É lá, não, é agora, vamos fazer agora. Como eu disse, muitos que eu já conheci fizeram discípulos ou não fizeram discípulos no caminho, mas aguardaram apenas quando fossem para as nações. Irmãos, o texto é claro: enquanto vocês vão, enquanto vocês estão vivendo a vida de vocês, façam discípulos, pois o discipulado ele só pode acontecer de uma forma: de perto. Quem pode ser discipulado? Todos. Onde? Perto. Quem pode ser discipulado? Todos. Onde? Perto. Não tem como você discipular. Ah, não, mas eu tenho um amigo que mora lá na França. Desculpa, mas isso não é discipulado. Ah, não, eu estou sendo discipulado por uma pessoa que mora lá na Argentina. Isso não é discipulado. Você pode edificar a vida do seu irmão e ser edificado, porque é óbvio que o Espírito de Deus também não, ele transpõe barreiras geográficas, porém discipulado só pode acontecer de perto. Porque é vida na vida. É por isso que não é um evento. Vamos fazer um evento do discipulado. É igual evangelização. Vamos fazer evangelização, que nem se chama evangelização, normalmente fala evangelismo. Vamos fazer evangelismo. Chega lá no sinal, pega copo d'água e a pessoa meio sem graça fala assim: Jesus te ama. Evangelizei 35 carros hoje, glória a Deus. Eles conseguem evangelizar sem o evangelho. Não tem como evangelizar sem o evangelho, assim também não tem como discipular se o centro não for o evangelho. E o evangelho requer que para discipular nós possamos estar perto. É vida na vida. É você saber aquilo que a pessoa tem de bom, mas também saber o que ela tem de ruim. É você conhecer as qualidades, mas também conhecer os defeitos. E isso não vai mudar aquilo que você faz em prol da pessoa, porque o centro é o evangelho. Então quem eu devo evangelizar? Todos. Onde? Perto. O texto do capítulo 20 diz assim, olha: ensinando-os a guardar algumas coisas. Ensinando-os a guardar aquilo que eles querem guardar. Ah, vocês podem ensinar a guardar aquilo que a igreja local acredita como ser a ênfase do evangelho. Por exemplo, vamos falar só de graça. Graça, 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 graça. Aí vira a hipergraça, ou a graça barata. Aí daqui a pouquinho está todo mundo vivendo deliberadamente no pecado, porque não entenderam o propósito da graça. Mas não é isso que o texto está dizendo. Ele está falando, olha, o discipulado requer que nós possamos ensinar a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. É uma ordem, irmãos, é um mandamento. E a promessa dele é: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É como se Jesus estivesse dizendo assim: eu sei que a tarefa é difícil, mas vocês têm um auxiliador, um paracletos.
Então, o discipulado, irmãos, envolve transmitir conhecimento de Deus e da sua palavra. Há muito tempo atrás tinha aquela máxima, né? Não, irmãos, a letra mata. Se você estuda, não, irmão, a letra mata. Não, mas você lê a Bíblia, não, irmão, a letra mata. Não, já falamos aqui, não é esse tipo de letra. Está falando da letra da lei. Se você quiser viver a sua vida pautado na lei, você vai morrer, porque ninguém obedeceu toda a lei, mas o Espírito vivifica, ou seja, a nossa confiança é na dispensação da graça. Mas o discipulado, ele envolve transmitir conhecimento de Deus e da sua palavra. Você é cristão, você tem a obrigação de conhecer a Deus por intermédio da sua palavra, irmãos. Em cada momento da nossa vida, da vida dos irmãos, o que nós precisamos fazer? Transmitir conhecimento de Deus e da sua palavra. É por isso que no aconselhamento pastoral eu não dou a minha opinião sobre a sua vida. Tem gente que até gostaria de uma opinião, mas eu não dou a minha opinião sobre você. O que eu faço? Eu, como discípulo, eu transmito o conhecimento de Deus que está revelado na sua palavra para você, para a sua vida. Tem gente que eu sei que gostaria até de um atendimento psicológico. Eu nem gosto de usar esse termo de atendimento. Vamos lá fazer um atendimento. Eu não faço atendimento, eu não sou psicólogo. Eu sou discípulo de Jesus, pastor nessa igreja. E o que eu vou transmitir é o conhecimento de Deus que está revelado na tua palavra. Porque o discipulado, o cerne é o evangelho. E tem vezes que eu falo o evangelho, a pessoa fica olhando para minha cara e fala assim, quer dizer, ela está pensando, eu estou lendo, né? Eu tenho o dom de ler pensamentos, tá? Para você que não sabe aí, não está na Bíblia, mas eu tenho. O dom ministerial de ler pensamentos. Parece que a pessoa está pensando assim, mas não é o que eu queria ouvir. Não, esse é o evangelho, eu sei, é a Bíblia, mas não é isso que eu queria ouvir. Mas é o que eu tenho para entregar, irmãos. Porque eu sou discípulo. E o discípulo, ele forma Cristo no outro, transmitindo o que de Deus ele conhece por intermédio da sua palavra. Então eu fiquei muito feliz, estava na casa da Patrícia e do Fred, né, há uns dias atrás, e a Patrícia e a Nicole começaram a conversar sobre os textos que estavam sendo lidos naquele tempo. Os textos bíblicos que nós estamos lendo do Antigo Testamento e começaram a falar assim, nossa, mas aquela parte lá é muito difícil, é não sei o quê. E eu fiquei observando aquilo e eu pensei, é isso. Porque a boca fala do que o coração está cheio. E se nós enchermos o nosso coração com a palavra de Deus, não vai faltar edificação nas nossas mesas. Não vai faltar edificação nas nossas relações. O problema é, nos falta conhecimento de Deus e da sua palavra. E por isso a gente tem que ficar enchendo linguiça e chamando de discipulado. A boca denuncia o que o meu coração está enchendo ao longo do dia. Você, como discípulo, você precisa transmitir conhecimento de Deus por intermédio da sua palavra, para que Cristo possa ser formado no meu irmão, daquilo que de Cristo já foi formado em mim. Isso é discipulado, irmãos. E eu coloquei aqui uma pirâmide do discipulado. Não é pirâmide financeira, pode ficar tranquilo, mas é uma pirâmide de prioridades do discipulado. Quem que você deve começar a discipular? Porque eu tenho percebido muito isso, muita gente querendo, nossa, eu vou alcançar as nações e a casa está uma desgraça. Nossa, eu quero ganhar o mundo e a alma está perdida. Nós precisamos, biblicamente, estabelecer as nossas prioridades no discipulado. Quem você deve começar a discipular? Irmãos, a sua família. Aleluia. Começa pelo mais difícil mesmo. Né? O profeta não tem honra na sua terra. Ia ser mais fácil. Casa de ferreiro, espeto é de pau. Não é versículo bíblico, mas é uma verdade, irmão. É muito mais fácil discipular os de fora. Mas a nossa prioridade é discipular uma família, a nossa família.
Por exemplo, eu como pastor, eu não posso cuidar de uma igreja, isso é pré-requisito nas Sagradas Escrituras. Eu não posso cuidar da igreja de Jesus se eu não cuidar dos da minha casa. Mas você como discípulo, você precisa iniciar discipulando a sua família. Sabia que os seus filhos, se eles ainda não nasceram de novo, eles são alvos da ira de Deus, que vai ser derramada sobre as nações que vivem em iniquidade? É por isso que nós precisamos primeiro evangelizar os nossos filhos, para que depois nós possamos discipular os nossos filhos. É por isso que o homem discipula a esposa, e como cristão, a esposa discipula o homem. É um trabalho mútuo. É claro que o homem é o cabeça do lar, não é o sacerdote, porque a mulher também tem livre acesso ao pai, aleluia, glória a Deus. Mas é o cabeça do lar, é o líder, mas mesmo assim, a esposa também tem a autorização bíblica de discipular o seu marido. É discipulando a família, ou seja, formando o Cristo no outro por intermédio daquilo que de Cristo já foi formado em você. Mas você começa por onde? Pela sua família. Não, Pedro, eu estou discipulando a minha família, está tudo tranquilo. Qual que é o próximo alvo? Discipule um cristão. Porque não tem como você discipular alguém que não nasceu de novo. Tem gente que está querendo cobrar uma atitude externa de alguém que não foi transformado internamente. É aquela frase antiga: nossa, fulano é tão bom, só falta converter. Falta tudo, irmãos. Ele é filho do diabo, se não nasceu de novo. Então nós precisamos discipular quem? Um cristão, alguém que nasceu de novo, porque nós não conseguimos exercer discipulado em alguém que não é discípulo de Jesus. Um cristão, tá bom, entendi. Quem? Um membro da comunidade local, irmãos, um membro da nossa igreja. Não, eu vou discipular o irmão que mora lá em Amapá. Não, discipule um membro da sua igreja, já que discipular é você formar no seu irmão aquilo que de Cristo já foi formado em você. Na verdade, eu acredito que essas pessoas que querem discipular apenas os de fora, é porque elas não querem ter o trabalho de fazer aquilo que tem que ser feito dentro de casa. Porque discipulado dá trabalho. Tem um custo, tem um dano, tem uma cruz a ser abraçada. Então quem que eu vou cuidar? Quem que eu vou formar Cristo por intermédio das relações? Um membro da nossa igreja. Ah, entendi. Então eu vou discipular a minha família, um cristão, um que seja membro da nossa igreja, alguém que seja do mesmo gênero que você. E aqui dentro a gente só tem dois, tá, gente? Eu vou deixar bem claro. Homens discipulam homens, mulheres discipulam mulheres, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Homens discipulam homens, irmãos. Mulheres discipulam mulheres. Aleluia. Não é não, Fredão? Aconselhamento aqui, aconselhamento pastoral, todas as vezes que tem mulher, Nicole está presente. Futuramente, irmão, sabe-se lá Deus quando, mas nós teremos um presbitério, uma liderança coletiva aqui na igreja, e aí nós faremos o aconselhamento com mais pessoas, aí é outra coisa, mas por exemplo, nós precisamos ter a noção, irmãos. Aleluia. Não é não? Então homem discipula homem, mulher discipula mulher. Agora, quem que você pode discipular? Na verdade, quem você deve discipular? Alguém diferente de você. É para abraçar a cruz, irmão. Nossa, fulano gosta de tudo que eu gosto. Não? Esse não, irmão. Discipula quem é o oposto de você. Discipula aquela pessoa que você passa do lado e dá até aquele choquinho que você pensa assim: nossa, o meu santo não bate com o dele, parece. Sabe, aquele que você sai faísca. Discipula essa pessoa, não é para abraçar a cruz, não é para seguir a Jesus negando as nossas vontades, não é para fazer da forma correta. Discipula alguém que é diferente de você. Agora, uma coisa também é certa: discipule alguém que está disposto a aprender. Porque é um saco você ter que ficar convencendo a pessoa a ser discipulado, irmãos. Desculpa. É chato.
Você tem que ficar convencendo a pessoa, por favor, irmão, deixa eu te discipular. Tem que ser alguém que está disposto a aprender, porque infelizmente nem todos estão dispostos a passar por um discipulado. Então você precisa de alguém que esteja desejoso de aprender, porque o discípulo, ele é um aprendiz. Então como que funciona? Alguém que já tem uma caminhada, ele vai discipular alguém que tem menos caminhada. Mas não necessariamente alguém que tem menos caminhada também não pode discipular quem tem mais caminhada. Sabe por quê? Porque o centro do nosso discipulado é o Evangelho. Então eu vou formar em você o que de Cristo já foi formado em mim, mas isso não quer dizer que você também não forma Cristo em mim do que de Cristo já foi formado em você. É uma edificação mútua, irmãos, e isso, apesar de ser desafiador, é a multiforme sabedoria de Deus sendo expressa por intermédio da igreja. Isso é poderoso, isso é só Deus mesmo para pensar numa doideira dessa. Então você tem que discipular quem? Quem está disposto. Porque ficar lá mandando mensagem, a pessoa te deixa no vácuo. Você faz o seguinte, a pessoa não te responde. Aí você pensa assim, rapaz, quem mais que eu posso discipular? Alguém desejoso de discipular. Ou seja, alguém que quer aprender na caminhada para poder discipular uma outra pessoa. Porque o fim do discipulado é você se tornar um discipulador. Jesus, ele escolheu 12 e falou assim, tá tudo certo, agora vamos todo mundo para o céu e acabou. Não, ele escolheu 12 e disse, agora vocês vão. Ele enviou 70 dizendo, vão, vocês precisam espalhar o que vocês... Isso é a vida que é gerada, para que outras pessoas também possam ser alcançadas com essa vida. Então quem que você deve discipular? Alguém que quer aprender, mas também alguém que não quer aprender para reter o que aprendeu, mas alguém que quer transmitir o conhecimento que ele recebeu de Deus por intermédio da palavra. Então você vê que de fato é como se fosse uma pirâmide, é como se fosse um organismo vivo como a igreja é. E isso dá para fazer de forma natural, irmãos. Desde que nós entendamos de fato a realidade espiritual e a importância do discipulado. Talvez nós estamos tornando o discipulado algo muito mecânico. É por isso que em muitos lugares fica chato você ser discipulado. Você marca com a pessoa, Aldri, vou te discipular. Que dia? Quarta-feira, 16 horas, até 17, tá? Beleza, chega lá, eu falo para ler um livro para você e falo assim, ó, você tem que fazer isso, isso e isso, amém? Acabou. Poxa vida. Eu sempre tive muito problema com essas coisas, depois eu percebi que é porque não era bíblico. Então quem que eu devo discipular? Vou repetir, a sua família, um cristão, um membro da sua igreja, alguém do mesmo gênero, alguém diferente de você, alguém disposto a aprender e alguém desejoso a discipular outra pessoa. Como que eu devo discipular, Pedro? O texto é claro dizendo, batizando e ensinando. Batizando e ensinando. Como que eu discipulo? Batizando e ensinando. É claro, irmãos, que batizar aqui fala do batismo literal. Claro, mas nós também podemos usar a analogia de batizar como imergir alguém na realidade cristã e ensinar essa pessoa a guardar essas realidades cristãs. Então como que eu discipulo alguém? É você pegar essa pessoa e você inserir essa pessoa na realidade cristã. É você pegar essa pessoa e inserir ela no corpo de Cristo, não só na vida, mas na fala, mas também na prática, dizendo, é dessa forma que as coisas acontecem. Como que eu devo discipular? Você precisa inserir as pessoas na realidade de Cristo a partir do momento que você também já está inserido. A partir do momento que você ensina a guardar. E aqui também está uma coisa muito importante. Como que eu ensino alguém a guardar? Guardando. Porque por mais que o centro do evangelho seja, o centro do discipulado seja o evangelho, querendo ou não, o discipulado, as pessoas vão olhar para a sua vida. E não tem nenhuma condição de você estar falando A e querer que a pessoa fale Z.
Não tem nenhuma condição de você estar fazendo uma coisa e querer mostrar à pessoa, não, mas é porque eu sou falho demais e você tem que fazer. Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. É claro que ninguém aqui está pronto, estamos todos na caminhada, mas pelo menos na direção correta nós temos que estar, irmãos. Qual homem, tirando Jesus, usado por Deus, foi perfeito? Ninguém. Mas pelo menos estavam na direção correta. Como que eu devo discipular? Insira a pessoa na realidade cristã, ensinando a guardar quais coisas? Todas as coisas que Jesus ordenou. Então, discipulado não é sobre as minhas preferências, é sobre inserir a pessoa na vida de obedecer os mandamentos de Jesus. Aquilo que ele ordenou. E é por isso que discipulado é um estilo de vida, não é um programa que nós fazemos. É uma caminhada, irmãos. Então quer ser discipulado? Dispõe a sua vida para que você possa viver com outra pessoa. É um estilo de vida. Nós não discipulamos simplesmente porque nós queremos juntar pessoas aqui. Nós discipulamos porque isso faz parte da nossa identidade como discípulos. Como eu disse lá no começo, o discípulo ele precisa discipular. Aquele que foi formado Cristo nele precisa formar Cristo em outras pessoas, ou então o ser discípulo está incompleto. Então a questão é, você é um aprendiz? Você é um discípulo? Você é um aluno? Você ouve? Você observa? Você participa? É isso que você precisa saber. Porque aprender não é só saber, aprender é praticar. Não seja somente ouvintes, mas praticantes da palavra. Versículo 20: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Como que nós ensinamos a guardar todas as coisas? É quando o currículo do nosso discipulado é o Evangelho. Então não é sobre a nossa opinião, irmãos. Não é sobre o que o que você acha a respeito disso? Tanto faz o que eu acho. Sendo que o que vai transformar você é o Evangelho. O currículo do nosso discipulado é o Evangelho, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Palavra de Deus, Evangelho. E aí nós vamos formando Cristo em outras pessoas, e essas pessoas vão formando Cristo em outras pessoas, e quando nós olhamos, nós temos pequenos cristãos. Uma reunião de pequenos cristos. Um dia eu quero fazer um culto com todo mundo com a máscara do Jesus do The Chosen. Aí acabou, né? Só vai faltar pintar a parede de preto, né? Um dia eu quero fazer esse culto, porque você vai pensar assim, cara, eu sou esse Jesus aqui, ó, o Cristo. Porque talvez se fosse literal a gente entendia melhor. Nós somos pequenos cristos, somos cristãos. E é por isso que a nossa responsabilidade é de formar isso em outras pessoas. O discipulado, irmãos, é uma responsabilidade de todos nós, todos. Ou você é um discipulador, porque você é um discípulo, ou você se comporta como multidão. Isso é um problema dentro do corpo. Amém? Fique de pé nessa manhã, vamos orar.